Olá, sejam bem-vindos, pessoal. Hoje temos mais uma empreendedora maravilhosa aqui para contar a jornada dela para a gente, compartilhar aí os desafios e muita coisa que a gente tem para aprender também. Seja bem-vinda, Lari. Muito feliz de você estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz em poder participar, poder compartilhar algumas coisas com vocês e falar um pouquinho aí sobre essa jornada empreendedora. Show, bora lá. Lari, eu já conheço você um pouco do TikTok, né? Que eu acompanho todos os vídeos lá. Mas para a galera que talvez não conheça ainda, como que começou essa jornada do empreendedorismo na sua vida? Veio de muito cedo? É algo recente? Como que surgiu isso? Bom, eu nunca quis empreender. Eu falo para todo mundo que nunca foi um sonho empreender. Meu sonho, na verdade, era fazer uma carreira corporativa. Sempre foi o meu objetivo Sério? desde pequena. Eu sempre, na verdade, assim, a minha aspiração eram mulheres gerentes de bancos. Eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, então eu ia como eu vou no banco e via a mulherada toda bonita, toda arrumada. Então, a minha aspiração era por conta da vestimenta, porém, na minha cabeça eu atrelei a bancária. Então, o meu Nossa. sonho era ser bancária. Contanto que eu cursei 90% do curso de economia para ser bancária, porém eu nunca atuei nessa parte de bancos, na parte financeira, mas sempre gostei, contanto que hoje eu falo bastante também sobre isso. Mas eu comecei fazendo economia, fui trabalhar em grandes empresas, trabalhei em grandes multinacionais, adorava, mas trabalhava na área logística. Fui fazer intercâmbio, fiquei 7 meses fora estudando inglês para voltar, né, naquela coisa de, nossa, vou achar um emprego bacana, vou ser promovida, vou entrar numa empresa legal. E quando eu voltei, tinha acabado de estourar a pandemia, era fevereiro de Nossa. 2020, então eu voltei bem no time de todo mundo tá mandando embora, todo mundo tá ali resguardando as suas finanças, falando de empresa, para que a gente soubesse como seriam os próximos passos. Então, contratações, zero. E aí a minha cidade se chama Socorro, é perto de Monte Sião, não sei se vocês conhecem, né? Você conhece, que é a capital nacional do tricô. E tava Sim. começando a galera trazer um pouquinho de tricô. Eu falei assim, eu vou abrir uma lojinha por enquanto não acho nada, vou abrir uma lojinha aqui, lá, vou lá em Monte Sião, compro um tricôzinho. Foi isso que eu fiz. Só que foi do começo ao fim. É um passatempo, né? Vamos colocar assim, algo temporário, até eu encontrar outro emprego, contanto que toda essa jornada, eu acho que eu devo ter ficado uns 6, 7 meses com essa loja. Fiquei ali batendo na tecla, fazendo entrevista, enfim. E aí eu fui levando, eu não sabia absolutamente nada, colocava tudo a preço de banana assim, não, mesmo assim não vendia. E aí, no momento que eu fui aceita ali numa vaga, eu parei completamente com aquilo, e aí eu entrei trabalhar home office. Mas como eu já tinha tido um gostinho ali de empreender, eu falei, tá, vamos continuar, mas já tinha alguma coisa ali que tinha Tem outra mexido. opção, né? Exatamente. E aí eu comecei a trabalhar. Eu lembro que uma grande virada de chave para eu decidir empreender também foi uma viagem que eu fiz com a família do meu namorado. Todos empreendem, então acho que esse ciclo também me impulsionou muito. Meus avós também empreendem. Eu acho que tem um pouco disso no sangue, mas estava ali meio escondido. A gente foi viajar uma semana para a praia, pro Nordeste, e eu fiquei todos os dias presa no quarto. Por conta do home office, todos os dias. Eu não Nossa. aproveitei nenhum dia de praia. Aquilo ali para mim, eu falei, não quero, não quero. E aí, voltando, eu falei, agora eu vou abrir minha marca, só que eu não queria abrir roupa. Eu acho que era uma lojinha de roupa, né? Então eu falei, não, eu acho que não é isso que eu quero mais. Tinha dado uma traumatizada. E era uma outra Larissa, um outro estilo, uma outra cabeça, outro conhecimento. Eu sempre gostei de acessório, falei, vou abrir de semijoia. Porém, falei, não, agora eu vou estudar, fiz curso, estudei sobre o ramo, abri em paralelo com o CLT, comecei a ver que estava indo bem, a gente estava em pandemia, então o crescimento do online foi muito bacana, e eu falei, não quero mais o CLT, pedi para ser mandado embora, e nesses 6 meses fiquei intercalando os dois, e passou aí final de ano, desses 6 meses, eu abri a minha loja física, e aí foi que eu entrei para o Caraca. empreendedorismo de vez. Sim. Então você tinha outro plano, assim, porque normalmente as pessoas falam, ah, eu sempre quis empreender, mas você estava focada em outra área. Não, eu nunca quis, na verdade, nunca quis. Inclusive, quando eu estava com a minha primeira lojinha de roupa, eu falava que eu queria ser executiva, eu não queria ser dona de lojinha de roupa. Era exatamente isso que eu falava. E paguei a minha língua com todas as palavras possíveis. É, porque hoje quem olha vê você como empreendedora nata, assim, né? Parece que nasceu fazendo isso. Eu acho que tem muito do meio.
Eu acho que tem um pouco eu falo assim, que eu ainda não descobri se o empreendedorismo, ele nasce com a gente ou se a gente desenvolve essa habilidade. Eu acho que é um pouco dos dois. Porque quando eu começo a olhar para trás, eu morava em chácara, sítio, né? Então, quando eu tinha em torno de uns 10 anos, os meus avós tinham um pomar, e como é chácara, cidade turística, o pessoal passava às vezes de van, via o pomar de mexerica, e pedia, descia e perguntava se vendia a caixa. Eu era a primeira que queria vender. Eu vendia, minha avó me ajudava a apanhar a mexerica, e eu entregava a caixa de mexerica. Eu até fiz uma época uma plaquinha, vendo mexerica, coloquei na porta da chácara. Então, assim, eu acho que hoje, vendo essas coisinhas, eu tinha um pouquinho desse empreendedorismo, mas eu usei toda essa energia, canalizei para o meu sonho de mundo corporativo. Sim, porque é o que a gente vê muito, igual você falou, você via as mulheres no banco, arrumada, trabalhando, é o que a gente vê e a gente vislumbra. Eu também, quando era pequena, falava, nossa, você é aquela mulher que trabalha no computador. Né, é o que a Exatamente. gente imagina que só tem um caminho, depois a gente vai abrindo, né? Exato. Hoje, inclusive, você cria conteúdos também para outros empreendedores, né? Essa outra via de criar conteúdo, de virar uma influenciadora do nicho, veio com a loja? Como que você desenvolveu essa outra frente aí? Veio pós a loja. Eu comecei a criar principalmente para o TikTok, que hoje eu falo que eu virei uma influencer barra TikToker, porque o meu foco está dentro do TikTok. Eu comecei a postar lá em 2022, 2023, postava um vídeo, postava outro, nada assim, com foco totalmente despretensioso. Mas aí eu comecei a ver que o negócio era interessante, conseguia ajudar muita gente, que eu falo que hoje a minha maior aspiração de ir fazer é conseguir ajudar mais pessoas. Então, foi indo, e eu sou uma pessoa que eu gosto muito de falar, gosto muito de comunicar. Então, foi de fato ali algo que eu caí de paraquedas e fui indo. E foi ainda. E hoje Foi. tem muita gente que te acompanha, consegue ajudar bastante gente, né? Sim, aí acabou que virou uma parte da Larissa, uma parte empreendedora. A Larissa virou influenciadora, né? Eu comecei a focar um pouco mais nessa questão do conhecimento, de criação de conteúdo, agora também em publicidade. Então foi algo que não era um objetivo, mas surgiu a oportunidade, eu aproveitei da oportunidade, que é algo que eu gosto de fazer, e vim desenvolvendo. Legal, show. E como que foi lá no início da Mavi? Você já tinha a ideia do que você ia vender? Foi meio que um teste? Como que... Porque hoje a sua loja, ela é um pouco nichada, né? Ela tem um perfil, assim, que é muito a cara da Larissa de mulheres, né? Então, como que foi se desenvolvendo isso? Ou você já sabia para quem você queria vender? Eu tinha uma noção, mas eu fui afunilando um pouco mais, fui nichando ao longo do tempo. Porque a minha primeira marca de roupa, como eu falei, se eu mostro foto para você, uma Larissa totalmente diferente, usava cropped, usava uma calça mais justinha, enfim. E aí eu vim com a semijoia e tinha acho que uns 2 anos e pouco ali de semijoia. Eu falei, eu acho que eu queria voltar a mexer com roupa. Minha mãe já estava trabalhando comigo nesse período. Eu falei, mãe, vamos arriscar. E nesse momento, a Lavi, né, que é a minha marca de acessórios, sempre foi o meu xodó. E eu falei, a Lavi sempre vai ser a prioridade. A marca de roupa só vai vir para complementar. No final das contas, virou-se Inverteu. o jogo e se inverteu. Mas o meu objetivo principal, eu já entrei, como eu já tinha tido essa experiência ruim com roupa, eu não queria entrar para o empreendedorismo sem conhecimento, para ser mais uma e viver aí competindo a todo preço, a todo custo. Então, eu falei, se a gente vai abrir uma loja de roupa, mas eu vou estudar consultoria de imagem antes. Então, a consultoria de imagem, inclusive, quando eu fui para lá, as minhas fotos no curso, eu tava com um estilo diferente ainda, mas eu usava muita cor, tinha uma coisinha colorida. Então, quando eu fui para abrir a loja de roupa, eu falei, eu não quero ser mais uma. Fui estudar consultoria de imagem, a consultoria de imagem abriu muito a minha visão, e foi aí que eu comecei a nichar um pouco mais, e fui nichando, nichando, e vendo o que dava certo, o que não dava. Então, o estudo, para mim, eu falo que empreendedor sem estudar, sem estar em constante desenvolvimento, ele não sai do lugar. Então, eu não sou o tipo de pessoa que vai na linha de, eu vou postar o que todo mundo posta, eu vou fazer o que todo mundo faz e vou competir por R$ 10 de preço. Eu queria ter o meu diferencial, e foi justamente, e é justamente, na verdade, o que a minha loja traz de diferente das demais, a minha visão da consultoria de imagem, o serviço que a gente presta. Então, eu fui nichando, eu já entrei focando nisso, mas eu fui nichando um pouco mais, afunilando um pouco mais ao longo aí da jornada já no mercado.
E é um super diferencial, né, essa questão da imagem. Tanto é que as outras empreendedoras falam até no TikTok, né? Ah, a Larissa, ela tá sempre bonita, sempre arrumada. Você acha que você aparecer mais também, criar conteúdo, ajudou, de certa forma, a vender mais na loja, a sua imagem? Sim, com certeza. Essa questão de me tornar influenciadora, postar, mesmo que eu poste ali, claro, eu trago a minha marca, eu abordo ali, que é a minha vitrine, mas eu não trago foco tanto de vender no TikTok, né? Mas a minha imagem ser conhecida, consequentemente, vai trazer as minhas marcas juntas. Porque a Larissa hoje, se eu não aparecesse nas minhas marcas, tudo bem, mas eu sou o ponto principal, a imagem principal da minha marca. Então, a Larissa sendo conhecida, de fato, ela vai trazer a minha marca. E eu acho que tem uma coisa muito interessante que atrela as coisas é que o nosso slogan é vestindo mulheres para o sucesso. Então, quanto mais eu mostrar que eu estou no caminho do sucesso, que eu sou uma mulher de sucesso, estou ali fazendo vídeo, falando sobre empreendedorismo, mentorando outras lojistas, querendo ou não, significa que eu estou no caminho do sucesso, estou na construção. Então, isso Sim. é a construção é exatamente a imagem que eu trago na minha loja. Então, ser referência nesse quesito conversa totalmente com a proposta da minha loja hoje. Então, uma coisa leva a outra. Leva a outra, né? Eu acho que é um baita diferencial hoje ter uma imagem, né? Por mais que tem muita gente que fala, mas eu não quero aparecer, tem que ficar postando. Mas eu acho que hoje em dia as pessoas se conectam um pouquinho em alguns pontos, né? Então é essencial aparecer, não tem como. Muito. E essa questão da imagem, eu falo que o posicionamento e a imagem fazem toda a diferença. Eu já vi muita gente com conteúdo bacana, inteligentes, fazendo vídeos ali, mas a imagem descredibiliza totalmente. Então, isso é um estudo, nós somos vistos, 55% da forma que somos vistos é visual. Então, o julgamento, o pré-julgamento que a gente fala, não é na maldade, é o inconsciente. Então, se aparecer, eu sempre faço essa exemplificação na minha loja, se tivermos uma vaga de trabalho, que é a vaga dos seus sonhos, você com o mesmo conhecimento, o mesmo currículo que outra pessoa, e você estiver bem vestida e ela não, no subconsciente da pessoa, né, que está te escolhendo, o currículo é o mesmo, mas ele vai escolher quem está mais vestida, porque está mais apta e capaz, visualmente falando, de exercer a função. Então, isso é um estudo. Então, por isso que sempre falam, tá sempre arrumada, porque eu sou o reflexo da minha imagem, de credibilidade, posicionamento, autenticidade. Se eu não estiver vestida assim, quem que vai olhar para mim e falar, nossa, eu quero estar bonita igual a Larissa? É. As pessoas não vão sentir esse desejo, e esse desejo está atrelado ao sentido ali do consumo, da compra, querer comprar o que eu estou vestindo, porque eu estou sempre vestindo minha marca. Então, tá tudo estrategicamente ligado no inconsciente. Às vezes as pessoas não se atentam, mas é um ponto que eu sempre falo que é extremamente importante. A sua Importante. imagem vai te dar credibilidade ou tirá-la de você, independente do seu conhecimento. Que legal. E esse estudo que você fez de consultoria de imagem, você fez a princípio só para você ou você aplicou também na loja para ajudar as clientes? Foi com o intuito de ajudar as clientes, de ter o diferencial, de saber ali, ter conhecimento sobre os estilos, saber o que dá certo em cada tipo de corpo, contanto que o último projeto que eu fiz dentro da Mavi foi o Mavi Experience, que eu, Larissa, nunca tinha visto, não vi ninguém fazer algo do tipo, que foi algo que eu falei, não, eu quero fazer para ajudar, vai aumentar o meu ticket médio, vai aumentar o meu faturamento e vai agregar valor, que é justamente algumas etapas da consultoria de imagem dentro da minha loja, porque Que falando legal. consultoria de imagem, eu poderia seguir vários caminhos, de ser consultora, mas eu faço pouquíssimas porque não é o foco. Então, o Mavi Experience, por exemplo, você pagava um valor X, que era irrisório perto do trabalho que nós desenvolveríamos, a gente fazia coloração pessoal, que a gente faz análise, vê quais cores combinam com você, tipo de cabelo, maquiagem, tom de pele, isso tudo dentro da loja. A gente faz análise corporal para entender ali o que dá certo no tipo de corpo da cliente, o que não dá, o que ela quer evidenciar, o que ela quer esconder, e a gente faz também análise de estilo, para entender quais são os estilos dela, o estilo que já é natural dela e o estilo que ela quer desenvolver como estratégia de imagem. Fazendo isso, definindo esses 3 passos, a gente vai converter praticamente 90% do valor que ela pagou em roupas na loja. Mas agora Que sabendo as cores, legal. sabendo o seu biotipo, sabendo tudo. Então foi uma consultoria express dentro da loja. A pessoa entra e sai com todas as informações, já com os looks, com as roupas. Então, é justamente para Caraca, agregar muito valor bom. às clientes. Muito genial. E assim, ajuda a pessoa a fazer aquela compra que ela fala: não, isso aqui eu vou usar, valeu a pena, né?
Exatamente. É uma coisa que elas também não ficam presas a mim, que a gente fez aquela etapa ali, eu fiz a assessoria de compra dentro da loja, claro, mas quando ela for comprar possivelmente em alguma outra loja, ela já sabe a cartela, ela já sabe o que que ela precisa comprar ou não, porque eu até fiz um vídeo no TikTok esses dias que, como eu tenho uma loja nichada, eu entendo e realmente não quero que o cliente só compre comigo. E tá tudo bem. Eu mesmo, no final do ano, fui fazer uma viagem que eu precisava de uma roupa de festa. Na minha loja não tem. Eu tive que procurar em outras lojas. Então, se a minha cliente precisa de um vestido de brilho, alguma coisa do tipo, vai para uma balada, ela não vai encontrar na minha loja. E eu realmente não quero que ela encontre. A referência da minha loja vai ser uma moda elegante, mais social, contanto que eu recebo muitas mulheres, eu preciso palestrar, eu tenho uma reunião importante, eu preciso fazer uma palestra. É lá que elas vão, porque elas sabem que elas têm uma pessoa que está fazendo a curadoria por trás, a opinião que nós vamos dar é baseada em conhecimento. Então, é a confiança e credibilidade que a gente tem no nosso modelo de negócio Sim. hoje. Que show, muito bom. É um baita diferencial, né? Foge totalmente da maioria das lojas de moda hoje. Lari, por você ter iniciado no empreendedorismo sem essa, digamos, essa bagagem, né? Você começou meio que ali testando tudo. Teve alguma fase que você, alguma dificuldade, algum perrengue que você enfrentou no começo? Nossa, vários. Quando não? Vários. Quando não? Eu acho que a gente passa perrengue o tempo todo, só que a gente muda de níveis, né? No começo ali, eu acho que um dos principais pontos que hoje eu vejo muita evolução é a gestão, comunicação com pessoas. Porque quando a gente começa, nós somos empreendedoras. Então a gente faz absolutamente tudo. Quando eu abri a minha loja física, eu estava ali com 6 meses de loja, fazendo home office, tendo a minha loja, e aí eu abri a minha loja física, eu ainda acreditava que eu ia ficar um bom tempo sozinha, mas entrei numa loja física, o negócio é diferente, é uma outra proposta, é o físico e o online. E aí acabou que eu peguei uma freelancer para fazer umas fotos, em 2 meses ela já estava lá de vez. E eu acho que esse tete a tete, saber lidar com outra pessoa, gerenciar e ser chefe de alguém não é fácil. Contanto que eu tive, ela saiu, entrou outra pessoa, eu tive problemas com essa outra pessoa, eu fiquei assim, quase não, eu adoeci por conta de problemas com funcionários, então eu não sabia lidar, eu não sabia o que fazer, essa maturidade de lidar com pessoas veio com o tempo, e aí eu sempre fiz questão de ter um estagiário de marketing interno comigo, sempre. E eu tinha uma rotatividade muito grande, e eu ficava assim, eu tenho pessoas boas, elas ficam 2 meses, saem, o que que eu faço? E era uma dificuldade grande de fazer contratação, e eu comecei a entender o que que eu precisava fazer de diferente, mostrar o plano de carreira, e aí eu comecei a desenvolver o meu lado gestora. Então, isso eu acho que foi um dos principais pontos de dificuldade que eu tive, demorar a entender, porque pessoas é o problema, né, o desafio maior do empreendedor. Quanto mais ele cresce, mais desafio ele tem com pessoas, mais pessoas ele precisa, e a gente precisa, em dado momento, ser gestor. O dono de loja, para ele crescer, ele precisa ser gestor, treinar bem seus funcionários, para que eles levem a sua empresa a outro nível. Então, acho que esse foi o maior ponto de dificuldade que eu tive de falar, meu Deus, que desespero, eu não sei o que fazer, mas passou, deu certo. Sim. É como você falou, vai mudando o nível de dificuldade, né? Os problemas sempre vão aparecer, É. né? Agora, por exemplo, os problemas que a gente tem são problemas com a confecção. Ai, não sai desse jeito, precisa fazer isso, precisa entender de outras coisas. Então, a gente vai mudando de nível e os problemas continuam, mas eles só mudam de estágio com a gente. Sim. Você comentou um pouco do estagiário de marketing. Quais são as frentes hoje que vocês têm de marketing? A forma ali de captar cliente? O que vocês fazem de mais forte? Assim, a gente sempre teve uma pegada muito forte desse marketing do criativo. Eu sou uma pessoa que eu amo marketing, então eu falo que é o meu negócio. Eu adoro fazer campanha diferente, campanha criativa, mexer com emocional, estratégia. Então, eu sempre quis ter uma pessoa comigo ali, porque a gente precisa se complementar. Eu não sou boa, por exemplo, se você me der ali fazer um post, fazer uma arte, alguma coisa, eu não sou boa. Na execução em si, eu não sou das melhores. Então, eu sempre quis ter uma pessoa para me complementar e para me ajudar nisso. Então, a gente tem as duas maiores frentes ali, que é marketing e vendas. Hoje, eu tenho a minha mãe trabalhando comigo como minha sócia, ela fica na parte de vendas. Eu sempre estou olhando todas as áreas, estou fazendo essa gestão, vendo administrativo, mas passei muita coisa para ela. Então, ela fica na parte de vendas, ela e a vendedora, e eu e a minha, hoje não é mais estagiária, hoje ela é minha assistente, ela fica focada comigo na parte de marketing. Então, parte de
criação de campanha, estratégia, a gente faz tudo junto, ela faz a execução, ela faz monitoramento ali do site, arte, tudo que precisa fazer em relação a isso, ela vai desenvolvendo internamente também. Ah, legal. Normalmente quem é muito criativo tem mais a dificuldade de executar, né? Isso é unânime, assim. É normal. E aí vocês focam no marketing de conteúdo e vocês fazem tráfego também, né? Isso mesmo. Marketing de conteúdo, tráfego pago, fazem lançamentos também periodicamente. Eu já vi algumas ações que vocês fazem bem Fazemos. criativas. Fazemos lançamentos maiores, né? Eu falo que assim, a gente trabalha as datas comerciais, mas a gente cria muita data também. Então a gente faz ações maiores, por exemplo, Dia das Mães, a gente faz uma ação maior, Natal, agora o aniversário da Chef, que é a nossa próxima campanha. A gente estrutura mais. Black Friday, por exemplo, foi um grande case de sucesso que nós tivemos ano passado. A gente estruturou e fez uma campanha muito grande. Mas a gente faz campanhas menores, pontuais, ali a gente faz a semana da camisa, a semana disso, faz dia tal, então a gente sempre está desenvolvendo, então a gente sempre está em movimento com coisas criativas, benefícios para o cliente. Eu falo que é muito difícil a gente ficar sem fazer nada. Tem uma semana ou outra que fala, não, vamos ficar mais tranquilo, a gente só posta novidades, lançamentos esporádicos, mas normalmente a gente faz essa estruturação de campanhas com mais antecedência, com mais planejamento, para a gente conseguir oferecer algo diferente. Legal. E mesmo quando não tá em um lançamento específico, vocês continuam com o orgânico, postando, fazendo anúncio, tudo rodando normal. Tudo rodando. Hoje, os nossos anúncios, eles não param em nenhum momento. Na verdade, os nossos anúncios, até o nosso gestor, todo mundo que passou com a gente, acha bizarro o nosso case de anúncio, porque a gente usa praticamente o mesmo anúncio, o mesmo produto sempre. A gente só tem um produto sendo anunciado. Porque desde o início lá, quando a gente começou com a Mavi, a gente testou um produto, ele deu muito certo, a gente começou fazendo ali, tinha um gestor na época que ele foi fazendo, a gente viu que deu certo, a nossa estagiária tinha continuado e depois que a gente foi trocando até achar alguém, mas foi sempre o mesmo produto, sempre. A gente coloca Isso é outro e ótimo. não performa tão bem. Então É a o gente sonho do gestor. ele teve esse primeiro produto, e aí, assim, inclusive, a gente fala que é o nosso vestido Aurora, é um vestido de linho tradicional. Inclusive, foi ele que levou a gente a crescer tão rápido, foi assim, surreal. Em 6 meses a gente cresceu absurdamente, boa parte por conta desses anúncios. E aí depois a gente achou um novo produto similar. Ele foi indo, que aí o primeiro já esgotou, né? Desgastou, vamos colocar assim. As pessoas acho que compraram tanto, viram tanto que ele foi perdendo a força e a gente ganhou força no nosso best-seller, que é o Hoje o Sophie, que a gente agora produz, tem novas cores, mas o criativo é sempre um específico, é o mesmo formato. A gente descobriu o tipo de formato que performa o vestido, a fala, absolutamente tudo. Isso é Mas é só ele. A gente maravilhoso. coloca alguma outra coisa, não performa tão bem, a gente tira. E aí acaba trazendo clientes pro negócio, né? Futuramente eles podem até comprar outra coisa, mas ter um produto vencedor é a porta de entrada ali, perfeita já. Você falou um pouco da confecção, vocês já estão confeccionando marca própria? Já iniciou com esse processo? Iniciamos com private label. Hoje a gente faz o principal que a gente faz é o vestido, justamente porque a gente começou a ter, né, esse tipo de dificuldade de encontrar o produto, ali ter a disponibilidade do fornecedor. O fornecedor às vezes não respondia, não conseguia atender, o prazo, enfim. Então a gente começou a fazer essa private label, a gente demorou até conseguir deixar o vestido exatamente como a gente queria, nós fizemos alterações, hoje a gente conseguiu chegar ali no ideal, mas claro, né, a gente tem os desafios, tem problemas, a terceirização, mão de obra não é fácil, então a gente precisa estar muito atento e eu falo, nós, no nosso caso, no nosso nicho, que é muito específico, é um padrão de qualidade que a gente precisa estar olhando absolutamente tudo. A gente não pode ficar aceitando, tá com um defeitinho aqui, uma coisinha aqui. Não, porque a pessoa não paga barato, a gente tem um posicionamento, a gente tem toda uma rede para sustentar, um brand para sustentar. Então, isso tem sido, né, um desafio. A gente faz algumas outras peças, mas o maior volume é desse vestido para a gente conseguir sempre manter o estoque completo, não ter quebra de grade, porque quebrou a grade, os anúncios já performam Já totalmente performam. diferente, mas é um plano que a gente tem em mente de começar
fazer outras peças e ter a confecção. Meu sonho é ter a confecção própria dentro do nosso processo, nas nossas mãos. Contanto que agora eu iniciei em fevereiro o curso de design de moda, então eu estou em formação para ser estilista, né? Agora minha mãe vai entrar na questão do estudo para ser modelista, porque a gente tem Legal. diferenças aí nesses quesitos profissionais, então a gente quer se especializar para não ficar dependendo de terceiros 100% para fazer aí o nosso negócio Sim. girar. E modelista é raro, né? Hoje em dia é muito difícil achar modelista. Muito difícil, porque eu não tinha essa noção, eu comecei a estudar e eu vi que, beleza, estilista, legal, você desenha, mas não é tudo que você desenha que vai ficar bom. A modelista é quem vai falar o que dá certo, o que não dá, desenhar para a gente É, colocar e cortar. Então não é fácil hoje ela em é a dia. peça-chave. E não é fácil, inclusive, você encontrar curso, É, pessoas não para é? dar aula, não é uma coisa mais escassa, né? Acho que o Sim, mundo da confecção, a gente precisa se especializar hoje, porque o mercado, você não vê uma costureira de 19, 20 anos. não Você vai ver tem. a costureira, a dona Neuza, a dona Maria, que tem 50, 60 anos, e as pessoas hoje, elas não têm nenhum pingo de sonho de ser costureira. Vou É, ser uma modelista e vou ficar ali nem dentro de uma fábrica modelista. desenhando. Então, se a gente não estiver atento a isso, ao time de estudar, ao time de se profissionalizar, daqui a pouco o mercado tá assim, não tem quem faça, daqui a pouco não tem nem quem ensine e você ficou para trás porque você não correu atrás. Não Então, sabe o fazer. tempo todo tá atenta nisso também. É. Eu fiz modelagem uns 10 anos atrás, acredita? E Ah, já é? quase não tinha, era raro assim. Tanto é que o pessoal ia na escola de modelagem para buscar profissional para já tirar dali. É. Então eu falei, imagine hoje, a molecada não quer saber disso nem a pau. Não, é muito difícil. E aí você vai ter uma alta demanda, uma pouca oferta e o preço lá em cima. Às É, vezes, você vai pagar o preço aí de um salário para uma costureira maior que alguém que trabalha no administrativo, por exemplo. é, Não tem comparação em relação a trabalho, mas são coisas que, se a gente for parar para pensar, é caro, mas é, é, não tem oferta. é como você disse, é os novos problemas que virão no futuro, né? De níveis maiores. Pois é, exatamente. Ô Lari, eu acho que você tem uma. Você é muito visionária, assim, você tem uma visão bem à frente. O que que você enxerga para o futuro nesse sentido de marketing? Você acha que ainda dá para as pessoas abrirem negócio, dá para crescer? Porque o que a gente mais escuta é que tá tudo saturado, né? Moda, então, principalmente, a loja tá tudo saturado. O que que você vê para o futuro? Eu acho que esse saturado é muito delicado. Como eu falei, quando eu abri, eu não que quando eu abri há alguns anos atrás já era saturado. Então, se a gente não tiver, é o que eu falo, se a gente não correr atrás, não ter conhecimento, não estudar, ficar parado, a gente vai entrar no mercado saturado. Porque, vou vender roupa, vou comprar o que todo mundo está comprando, porque eu não entendo de moda, eu não entendo de tecido, eu não entendo de estilo, fulano está vendendo, eu vou vender também. A gente começa a competir, R$ 10, 10 centavos de diferença roubam os nossos clientes e a gente fica nesse ciclo vicioso. E aí, o ponto que eu sempre falo é o estudo, é a gente entrar. Quem entrou antes, por exemplo, no TikTok, vai beber água limpa. Mas se você não entrou, entra agora. Não vai esperar para lá na frente. A gente está num momento de oportunidade hoje que eu falo que é gigantesco. Porque da mesma forma que nós tivemos anos atrás, a galera do Facebook indo para o Instagram, a gente tem do Instagram indo para o TikTok. Quem está indo cedo, quem está ali criando conteúdo e tudo mais, vai ter um disparado, um resultado melhor. Então eu falo para todo mundo, esteja dentro do TikTok hoje, entenda qual que é a dinâmica e se profissionalize. Então, eu acho que são várias camadas quando a gente fala de futuro, mas os pilares principais é o estudo, você estudar e ver o que você pode fazer de diferente. E contrário à maré, tá todo. Eu sou desse tipo. Se eu vejo, eu gostei de uma blusa que eu quero comprar. Eu vi 2, 3 lojas comprando, acabou meu ânimo. Não compro mais. Eu vou comprar totalmente diferente. Então, ir contra a maré, às vezes é mais interessante do que você seguir todo mundo e você ser mais um no meio da multidão. A multidão tá indo para lá, ninguém te vê. Se você tá indo sozinho ao contrário, você vai ser visto. Então, tem que ser estratégico em relação a isso, cuidar da imagem. Eu, como consultora de imagem, eu não posso deixar de citar que hoje a sua imagem é extremamente importante. Você já deve ter visto vários casos, o pessoal que vai assistir essa aula com certeza vai lembrar de alguém. Quantas pessoas nós vemos bem vestidas, arrumadas, que vendem, que às vezes têm um conteúdo extremamente raso, e as pessoas que sabem muito, têm vergonha, não tem uma imagem bem posicionada, não vende nada. E aí a gente entra com o exemplo
McDonald's. O McDonald's não é o melhor lanche do mundo, não é o mais saboroso, não é o melhor, mas é o mais vendido. Porque ele tem marketing, posicionamento, ele tá aparecendo, ele tá ali em todos os lugares, todo lugar que você passa, ele é fácil, ele é prático, ele tem um preço competitivo e tá ali, passou, pegou e pronto. Então, às vezes, a pessoa que vende o melhor hambúrguer do mundo, feito com aquele Angus maravilhoso, mas você tem que ir lá na Casa do Chapéu para buscar, ninguém entrega, ninguém te atende, você não sabe onde que encontra o telefone, onde que encontra o cardápio para conseguir pedir a um parto. Ele tem o melhor hambúrguer, ele não vai vender. O McDonald's tem um hambúrguer ok, mas é o mais vendido do mundo. Exato. Então, é como um todo. Mas hoje eu falo que vamos abrir negócio, vamos. É desafiador no Brasil, com certeza. Mas conhecimento. Porque eu, como vendo ali no TikTok, e acabei me tornando mentora de negócios também, que foi algo que eu entrei despretensiosamente e vi oportunidade de negócio, eu vejo as pessoas errando em pontos pequenos, começando do jeito errado. Então, eu tô vendo fulana vendendo muito, eu vou vender, vou fazer o que ela tá fazendo, só que a gente não sabe o custo que ela tem, a estrutura que ela tem, o marketing que ela tem, a estratégia, o que tá dentro da cabeça dela para ela estar fazendo isso. E a gente vai na onda e quebra rapidinho. E depois a gente responsabiliza outras pessoas, outros meios por aquilo. Então, um curso de finanças, saber precificar, saber montar ali um bom branding, construir um bom brand, análise de público, produto, a gente precisa dessa base. Entrar em empreender por empreender hoje, eu acho que não é saudável, porque a gente tem muita gente boa no que faz dentro do mercado para a gente entrar querendo brincar de empreender. É. Acho que falta muito estudo, né, Lari? Tudo isso que você fala cai de volta assim na tecla do estudo. As pessoas precisam parar, estudar, analisar para conseguir fazer as coisas bem feitas, né? Exatamente, o caso da planilha, né? Eu vendo muito planilha de precificação porque as pessoas não conseguem ter esse discernimento. Beleza, legal, dá para fazer um curso ali de finanças, mas um Excel, por exemplo, eu falo, hoje as pessoas às vezes nem sabem o que é um Excel. Não Só que assim, a mesmo. gente acha que a gente vai usar um Excel, o Windows, as coisas ali só se a gente for trabalhar no mundo corporativo. Eu aprendi tudo isso no mundo corporativo, mas a gente está entrando para o mundo é a nossa empresa, é o nosso negócio. Então, esse básico a gente também precisa ter. Então, nossa, vou fazer. Só que as pessoas hoje, elas querem que caia do céu. Elas não É, querem ir no prazo e fazer. Por isso que hoje as mentorias estão sendo muito bem-vindas. A gente está numa era de pegar na mão e fazer junto. Então, sim. não quero fazer um curso, quero fazer uma mentoria. Pesquise sobre essa pessoa, o que que ela faz, conhecimento que ela tem, invista. Porque eu já investi em várias mentorias, estou para investir em outras, não é barato, é Não é? investimento. É, eu Só que também. assim, o que que você vai ganhar, o que que você vai perder estudando e tendo uma mentoria, por exemplo? O Exato. tráfego pago, o seu curso. Eu quero fazer tráfego pago, mas eu não quero estudar. O quanto você vai ganhar, o quanto você vai perder de fazer o curso. São escolhas que o empreendedor precisa começar já entendendo que ele tem que fazer. Sim. E vai ficar tentando ali, quebrando a cabeça, às vezes, vários meses, né? É. Tempo e dinheiro. Hoje o tempo, ele não é, parece que 60 segundos não é mais 60 segundos. 60 segundos virou 10, a gente piscou, entrou no É. TikTok, ele te abduziu, eu falo, a gente, experiência própria. Você Foi entra no uma TikTok, hora ali, ó, que você nem viu. acabou o mundo, explodiu aqui, explodiu ali, você tá ali. Então, Sim, o time hoje, o tempo, ele parece que tá muito mais rápido. Então, se você fica demorando muito para fazer as coisas, quando você vai começar a fazer, já tá em outra fase. já tá em outra fase. Exato. Ô, Lari, a pergunta de milhões agora. Como que você consegue conciliar loja, casa, criação de conteúdo, estudo, mentorias, treina ainda? Olha, é muito difícil. Esses dias atrás, eu fui num curso do G4, numa palestra, e aí eu não lembro exatamente quem era, mas era um grande CEO de uma empresa e ele falou que não existia equilíbrio. Isso ficou muito na minha mente. Não tem como a gente querer equilibrar, e ter essa vida perfeita. Por isso que o Instagram, a pessoa do Instagram foi pro TikTok, porque a vida do Instagram adoeceu muitas pessoas de conseguir fazer tudo. E a Demais. gente no TikTok consegue mostrar a realidade. E eu sou o tipo de pessoa que eu pego várias coisas, eu vou fazendo, eu sou geminiana, então eu faço uma coisa aqui, daqui a pouco eu paro, faço aqui, e essa é a minha dinâmica. Mas muitas vezes eu começo uma coisa, eu não termino aqui, isso aqui tá suficiente, eu vou para lá, vou para cá, então assim, a gente para falar, não, o que que é prioridade? Eu vou fazer isso, eu anoto. Então, eu acho que o maior segredo é a gente ter controle e ferramentas para direcionar o nosso dia, tá? Hoje, o que que eu preciso fazer? Eu preciso falar com o fornecedor, comprar isso, comprar aquilo. Mas entre
falar com o fornecedor para comprar um tecido e falar com o gestor de tráfego, qual que eu vou falar primeiro? Bom, a gente precisa parar e analisar. Não, o tecido eu preciso comprar primeiro, porque o tecido precisa ir para o corte, precisa ir para aquilo, demora um tempo a mais, então eu preciso priorizar ele e depois eu venho para cá. Então, acho que não é dar conta de tudo, porque eu também não dou. Às vezes a gente fica até meio doida, a gente vai dormir atordoada com tanta coisa para fazer. A terapia também é bom a gente encaixar ali, porque faz diferença, mas primeiro é ter essa consciência de que a gente nunca vai dar conta de tudo. A gente tem uma autocobrança muito grande, então é priorizar. Então, eu vou ter esse tempo para mim, por exemplo, a academia. Tô tentando, mas às vezes eu coloco o meu trabalho acima disso, acima do meu bem-estar. E às vezes eu falo, não, Larissa, eu preciso estar bem para trabalhar. Então, qual que é o tempo que eu vou fazer isso? É esse. Das 9 às 10, eu tenho uma reunião comigo mesma para falar sobre o meu planejamento. Das 10 às 11, eu vou fazer um provador. Eu acho que a organização e a disciplina é o segredo, que não é segredo para ninguém, mas que a gente colocar ali todo dia no nosso caderninho, seja numa agenda, qualquer coisa que seja, tudo que a gente precisa em níveis de prioridade e cumprir. Porque a gente fala que vai fazer, arruma outra coisa, às vezes é desligar o celular. Das 9 às 10, eu vou fazer só isso. Eu desligo, deixo no modo offline, no modo avião, para ninguém me atrapalhar. Para eu conseguir terminar essa função para seguir para a próxima. E sempre vai ser assim, muitas coisas para fazer, e equilíbrio nunca vai existir. Só talvez quando chegar lá naquele nível que você tenha muitas pessoas só para você delegar, que nós chegaremos nesse nível ainda, aí tá tudo bem, a gente consegue desfrutar um pouco mais do tempo livre, mas equilíbrio hoje é bem complicado. Equilibrando os pratinhos aí, né? Como todo mundo. Exato. Se você fosse começar empreendendo hoje, você começaria da mesma forma? O que você faria? Não começaria da mesma forma, justamente porque tudo tá indo muito rápido. Então, quando eu comecei, o foco era Instagram. Eu acho que hoje precisamos ter Instagram, porque muitas pessoas não estão no TikTok. Isso é fato, muitas pessoas ainda têm resistência e estão migrando. Então, você precisa ter uma vitrine ali no Instagram. Eu começaria com online no Instagram e TikTok em paralelo, fazendo as duas coisas, fomentando ali os clientes, o online, é, divulgando para as plataformas, né? E viria com o site posteriormente. Eu acho que o site é extremamente importante se a gente já conseguir começar com ele, ok. Mas muitas pessoas às vezes não começam com medo de não estar tudo perfeito, não ter site, não ter tudo pronto. E o empreendedor, se ele espera estar tudo pronto para ele começar, ele começou atrasado. Então, assim, comece com o que você tem. Claro, é o básico. O Instagram, se você já tem ali como criar um TikTok, já sabe o poder do TikTok, Instagram e TikTok, começa a fazer, começa a vender, em paralelo já vai agilizando os pauzinhos para fazer um site. Então, não é estar com tudo pronto, é o básico, e depois você vai aprimorando. E aí, depois analisar, dependendo do modelo de negócio, loja física ou não. Eu, Larissa, com a proposta que eu tenho, a loja física é muito importante. Eu sempre quis ter a loja, e é sonho de Larissa, e para mim hoje, para muitas pessoas não fazem sentido, para mim faz pela minha proposta de negócio, a questão da consultoria, ter um espaço físico, eu acho que também traz essa credibilidade, e eu também quis para organizar a vida da loja em um espaço separado, então é ir por níveis, eu começaria com esses dois, Instagram e TikTok, agilizando o site, e depois vendo aí, dependendo do modelo de negócio, o que faria sentido ou não. Show. Para quem tem visto muito comentário, mensagem que eu recebo também, de empreendedores que eles têm muito receio, a maioria. Ou tem receio de se expor, você vê às vezes que a pessoa tem medo de vender. O que você vende? Ah, então eu vendo um negocinho aqui, mas parece que tá incomodando, sabe? Que Uhum. conselho você daria? Porque eu acho que você é uma pessoa que já tá nessa posição, assim, bem posicionada com tudo isso, né? Que conselho você daria para essa galera que tá empreendendo, mas tá ali travado? Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa é a gente olhar para a nossa identidade. Quem eu sou? Quem é o meu negócio? O que que eu ofereço? Se eu estou entrando no negócio para ter vergonha de oferecer o meu produto, então ele não está bom o suficiente, entender se realmente vale a pena estar no mercado. Mas se eu tenho um bom produto, algo bom, eu preciso estar bem posicionada? Não. Eu sou a Larissa, eu entrego um serviço XYZ, eu sei
da minha entrega, do que eu faço? Eu vou oferecer. E aí a gente tem, às vezes, muita vergonha, isso faz parte. Eu acho que a gente precisa trabalhar o ser invasivo, o equilíbrio entre ser invasivo, não, compra, compra, compra isso, você precisa, com ser educado, ser coerente e ser vendedor. Então, por isso entra mais uma vez o nosso posicionamento, a nossa imagem. Se você é uma pessoa que tem um produto bom, mas que você tem uma imagem sem confiança, que não transparece o que você é, automaticamente o seu cliente realmente vai falar: nossa, eu não sei se esse produto é bom. Como que a pessoa está se vestindo, não sabe nem falar. Às vezes você está com vergonha, mas você está bem vestida, você está com a confiança bem certinha. Por dentro você está morrendo de medo. Tá tudo bem, mas você está bem vestida, a pessoa já vai olhar, deve ter um produto bom. Então, esse pré-julgamento, essa primeira parte, que é a parte não verbal, a nossa visual, ela vai quebrar um gelo com o cliente e ela vai dizer algo para o seu cliente antes mesmo que você abra sua boca. Então, esse posicionamento de imagem vai te ajudar a já despertar o interesse do seu cliente para depois você vir oferecer. Eu falo sempre, o seu produto precisa ser o melhor para você. Não adianta eu vender, por exemplo, uma V-Concept, mas no final de semana a cliente me encontra lá na Zara, lá na fila da Zara comprando roupa. Gente, alguém vai te dar credibilidade? Não vai. Então, eu falo sempre, o negócio é comunicação. Eu sou uma pessoa assim de extrema comunicação. A forma com que você fala comigo muda completamente a forma que eu te percebo. Então, assim, Sara, ai, essa blusinha bonitinha, ia ficar legal em você, não, Sara. Essa blusa é uma blusa que tem um tecido super elegante, confortável, vai te deixar mais bem posicionada perante ao seu cliente, o profissional, então eu tô te oferecendo um benefício. Boba vai ser você. Se você não querer comprar o meu produto, então eu tô te oferecendo é uma oportunidade, não é um produtinho que eu tô te vendendo, é uma oportunidade, um benefício que nós vamos fazer uma troca. Então isso é muito interessante, essa questão da imagem. Tem uma história que eu sempre falo para o pessoal quando eu dou alguma palestra, alguma coisa do tipo. Eu não vou lembrar o nome ao certo dele, mas ele tem uma empresa de advocacia gigantesca, se eu não me engano, é nos Estados Unidos. E a história dele lá atrás, ele era uma pessoa simples, ele tinha um Uno, a escola que ele foi estudar lá nos Estados Unidos. Ele tinha pessoas, um meio com pessoas que tinham mais dinheiro e tudo mais, e ele conseguiu com um amigo marcar uma reunião com um cliente muito importante que ele tinha certeza que ia mudar a vida dele, a trajetória dele. E ele só que ele tinha um Uno. O que ele fez? Ele vendeu o Uno, ele alugou um carro e alugou um relógio mais de luxo. Não sei se era um Rolex ou algo do tipo, mas ele alugou um carro e um relógio com o dinheiro que ele vendeu lá do Uno velho. E aí a gente fala sobre códigos. Nós temos códigos com os nossos clientes. E aquele relógio para o cliente dele era um código. Se você aparecer com um Rolex para mim, eu não sei se é verdadeiro, se é falso, para mim tanto faz. Mas quem tá no meio, quem sabe o que é um Rolex, aquilo é um código. Então, ele conversando com aquele cliente, a hora que ele mexeu no terno e o cara viu o relógio dele, a postura já mudou. Porque ele poderia estar quieto ali, só comendo, né, o caviarzinho dele, aquela comidinha chique ali, mas ele mexeu o terno e o cliente viu o Rolex dele, foi um código na imagem dele que já gerou uma identificação e gerou um opa. Esse cara tá usando esse relógio, o cara é capaz, o cara sabe disso, ele tá no meu meio. Fizeram um negócio, ele se tornou um grande empresário, um dos maiores lá dos Estados Unidos. Então, a gente precisa entender o poder da nossa imagem antes da gente falar. Então, eu prego muito isso, sou muito fiel nisso, porque vai mudar a forma que as pessoas nos percebem. E a forma que a gente se vê também, eu acho, acaba gerando Sim, mais confiança, né? exatamente. A gente com a roupa, com pijama e com a roupa bonita, somos mulheres diferentes. É. Isso também é extremamente importante, a questão da confiança. Porque se você também veste uma roupa que é igual a armadura para Davi, Davi não ia conseguir vencer Golias se ele tivesse com a armadura de Saul. Ele precisava estar com a pedrinha dele, com a roupinha dele. Mas tá tudo bem, ele conseguiu vencer. Você vai vencer se você se sentir confiante naquilo que você veste. E aí é o entendimento que entra a consultoria. O que Sim. que você, como você se sente, qual que é o seu estilo, o que que você quer para ser adaptado para sua realidade e a partir dali você se sentir bem e abraçar o mundo. E ir pro mundo. Então tem que olhar pra dentro primeiro, né? Pra si. Exatamente, é de dentro para fora. Pra fora. Show. Ô, Lari, e onde que a galera consegue te encontrar, ver mais do seu conteúdo? Eu recomendo, tem vídeos incríveis, assim, eu adoro. Os vídeos de comparação, então eu amo aquele tipo de vídeo, eu acho São os maravilhoso. meus favoritos. Eu amo aquele formato. Onde que a galera consegue encontrar você?
A gente está no Instagram, no TikTok. O TikTok agora a gente está fomentando mais o da Mavi também, né? Eu tenho o meu, Larissa Ottolini, que é para essa parte de empreendedorismo, dou dica o tempo todo, estou sempre ali falando sobre o meu negócio, o que eu acerto, o que eu erro, porque eu estou errando o tempo todo também, os problemas eu vou compartilhando, então é vida real, empreendedorismo, dicas. E aí eu tenho o Mavi Concept, que tá no TikTok, também no Instagram, que é a minha marca especializada em estilo elegante, vestindo mulheres para o sucesso, falando muito sobre isso, posicionamento, imagem, e a Lave Shine, que é a minha marca de semijoias também, ali que está atrelada um ao outro. E o nosso Legal. site está em todas as nossas redes. Eu vou aproveitar, vou colocar o link aqui pro pessoal para encontrar você. Eu não sabia que a de acessórios era separado. Inclusive, já vou dar uma olhada, porque eu adoro seus brincos. Eu fico sempre olhando e Então, falo, na nossa, verdade, lindo. eu tô nesse impasse já faz um tempo, se eu vou juntar, se eu não vou, porque é uma decisão, aí é uma decisão, mais uma decisão difícil do empreendedor, porque são públicos similares, mas não são iguais. A É, pessoa que está ali no Instagram vendo roupa, às vezes ela não liga para uma semijoia. Quem sim. está com a semijoia não necessariamente tem o estilo exatamente da roupa que eu vendo. Então, esse é um impasse de juntar, mas por enquanto estão Eu acho separados. que talvez não separar totalmente, mas dá para fazer collab, uma marca com a outra, sempre tá ali mencionando, né? Já vai agregar, trazer a galera lá. Show! Exatamente. Queria muito te agradecer, Lari, seu tempo. Sei que é muito corrido aí, né? Como a Ah, gente mas eu falou, fico equilibrando extremamente tudo. feliz com o convite, com a oportunidade. E a gente vai aí seguindo no mundo do empreendedorismo, trazendo mais gente para o mundo do empreendedorismo, isso é muito importante, é um sonho que deve ser seguido, porém, com muito, como a gente falou, com muito conhecimento, com muita coerência, entendimento de quem nós somos, que tem tudo para dar certo. Perfeito. Muito obrigada, Lari. Eu que agradeço. Um Beijo, beijo. galera. Até a próxima.